Você sabia que existe um livro que foi traduzido para quase todas as línguas do planeta? Isso mesmo, e esse livro é a Bíblia. É impressionante pensar que um único texto conseguiu atravessar tantas culturas, fronteiras e gerações. Mas como isso aconteceu? E por que a Bíblia é tão especial a ponto de ser o livro mais traduzido da história da humanidade? Hoje vamos embarcar juntos numa jornada fascinante para descobrir os segredos por trás desse fenômeno global. Prepare-se para se surpreender. A história da tradução da Bíblia é, na verdade, uma história de dedicação, fé e inoba. O tudo começou há mais de 2000 anos. O Antigo Testamento, originalmente escrito em hebraico e aramaico, foi um dos primeiros grandes textos a serem traduzidos. Por volta do século III a.C., uma comunidade de judeus em Alexandria, no Egito, que falava grego, sentiu a necessidade de ler as Escrituras em sua própria língua. Foi assim que nasceu a Septuaginta, a primeira tradução grega do Antigo Testamento. Imagine o impacto disso na época. De repente, pessoas de fora da comunidade hebraica podiam ter acesso àqueles textos sagrados. Foi um marco que abriu as portas para que a mensagem da Bíblia começasse a se espalhar pelo mundo antigo. Avançando alguns séculos, chegamos a outro momento crucial. Com a expansão do Império Romano, o latim se tornou a língua dominante. E mais uma vez, a necessidade de tradução surgiu. Foi então que um estudioso chamado Jerônimo dedicou quase toda a sua vida a traduzir a Bíblia para o latim. O resultado foi a Vulgata, que se tornou a versão oficial da Igreja Católica por mais de 1000 anos. A Vulgata não foi apenas uma tradução, foi um pilar da civilização ocidental, influenciando a literatura, a arte e o pensamento durante toda a Idade Média. Mas a história não para por aí. Na verdade, estava apenas começando. A grande virada aconteceu com a Reforma Protestante no século XVI. Figuras como Martinho Lutero, na Alemanha, e William Tyndale, na Inglaterra, defenderam a ideia radical de que todos deveriam poder ler a Bíblia em sua própria língua, sem depender de intermediários. Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, e seu trabalho não só transformou a religião, mas também ajudou a padronizar a língua alemã moderna. Tyndale, por sua vez, pagou um preço altíssimo por sua ousadia. Ele traduziu o Novo Testamento para o inglês, mas foi perseguido e, infelizmente, executado por isso. No entanto, sua tradução corajosa formou a base para a famosa King James Version, uma das Bíblias em inglês mais influentes de todos os tempos. Esses reformadores não eram apenas tradutores, eles eram verdadeiros revolucionários, que acreditavam no poder da palavra acessível a todos. Mas por que tanto esforço? Por que dedicar vidas inteiras, correr riscos e enfrentar perseguições para traduzir um livro? A resposta está na crença de que a mensagem da Bíblia é universal e transformadora. Para os cristãos, a Bíblia não é apenas um livro antigo, é a palavra de Deus, uma fonte de esperança, orientação e salvação. A missão de levar essa mensagem a todos os povos, tribos e nações é um dos pilares da fé cristã. E para alcançar cada pessoa, é preciso falar a língua do seu coração. É por isso que, até hoje, milhares de tradutores, linguistas e missionários dedicam suas vidas a esse trabalho. O processo de tradução da Bíblia é extremamente complexo e meticuloso. Não se trata apenas de substituir palavras de um idioma para outro. É preciso entender profundamente as nuances culturais, os contextos históricos e as complexidades linguísticas de cada povo. Muitas vezes, os tradutores precisam trabalhar com línguas que nunca foram escritas antes. Eles precisam criar alfabetos, desenvolver sistemas de escrita e ensinar as pessoas a ler e escrever em sua própria língua materna. Pense nisso. A tradução da Bíblia não só leva uma mensagem espiritual, mas também promove
a alfabetização e a preservação de culturas e idiomas que poderiam desaparecer. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos incríveis. Existem traduções da Bíblia para o Quechua, falado por milhões de pessoas nos Andes. Há versões em Swahili, que conecta comunidades por toda a África Oriental. E que dizer das línguas indígenas da Amazônia? Tribos com pouquíssimos falantes agora podem ler as escrituras em sua própria língua. Um dos projetos mais impressionantes é o dos Wycliffe Bible Translators, uma organização que tem como objetivo iniciar a tradução da Bíblia em todas as línguas do mundo que ainda precisam dela. Eles estimam que ainda existem mais de 1000 línguas sem nenhuma porção da Bíblia traduzida. O trabalho é gigantesco e contínuo. A tecnologia moderna, claro, acelerou muito esse processo. Softwares de tradução, bancos de dados linguísticos e ferramentas de colaboração online permitem que equipes de tradutores trabalhem de forma mais rápida e eficiente. Antigamente, uma tradução podia levar décadas, até uma vida inteira. Hoje, com a ajuda da tecnologia, esse tempo pode ser significativamente reduzido. Mas a tecnologia é apenas uma ferramenta. O coração do trabalho ainda é humano. A dedicação, o conhecimento e a sensibilidade cultural dos tradutores. Os números são simplesmente impressionantes. Segundo dados recentes, a Bíblia completa já foi traduzida para mais de 700 idiomas. Se contarmos porções da Bíblia, como o Novo Testamento ou apenas alguns livros, esse número salta para mais de 3.500 idiomas. Isso significa que bilhões de pessoas em todo o mundo podem ler pelo menos uma parte da Bíblia em sua língua nativa. Nenhum outro livro na história chega nem perto desses números. Para se ter uma ideia, obras famosas como O Pequeno Príncipe foram traduzidas para cerca de 500 línguas, e a série Harry Potter para cerca de 80. A Bíblia está numa categoria totalmente diferente. O impacto cultural dessa disseminação é incalculável. A Bíblia influenciou leis, governos, arte, música e literatura em inúmeras sociedades. Expressões que usamos no dia a dia, como bode expiatório ou lavar as mãos, têm origem em histórias bíblicas. Mesmo em sociedades cada vez mais seculares, a influência da Bíblia permanece profundamente enraizada em nossa cultura e linguagem. É um testemunho do poder duradouro de suas histórias e de sua mensagem. Além disso, a tradução da Bíblia tem um impacto social profundo. Em muitas comunidades, a chegada da Bíblia na língua local traz um senso de valorização e identidade. Ver sua própria língua, muitas vezes marginalizada, sendo usada para um texto tão importante, eleva o status dessa língua e fortalece a cultura local. Como mencionamos, os projetos de tradução frequentemente andam de mãos dadas com programas de alfabetização, capacitando as pessoas com a habilidade de ler e escrever, o que abre portas para a educação e melhores oportunidades de vida. Então, da próxima vez que você pegar uma Bíblia, lembre-se da jornada incrível que ela percorreu para chegar até você. Lembre-se dos antigos escribas, dos estudiosos medievais, dos reformadores corajosos e dos tradutores modernos que dedicaram suas vidas para que essa mensagem pudesse ser lida e compreendida por pessoas de todas as culturas e línguas. A Bíblia não é apenas o livro mais traduzido do mundo. É um símbolo poderoso de comunicação, fé e da busca humana por conexão e significado. É uma ponte que une o passado ao presente e conecta pessoas de todos os cantos do globo. A história da tradução da Bíblia continua a ser escrita todos os dias, com novas traduções sendo iniciadas e concluídas constantemente. É um esforço global que une milhares de pessoas em um propósito comum: garantir que ninguém seja deixado para trás e que todos tenham a chance de ouvir essa mensagem
em sua própria voz, na língua que fala ao seu coração. É realmente uma das maiores conquistas da história da humanidade. Obrigado por assistir e por nos acompanhar nesta jornada fascinante. Se você gostou de aprender sobre a incrível história da tradução da Bíblia, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!